Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. Então já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento, gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? As Irmãs Fox. Elas são polêmicas, né? Uma coisa assim que eu tava vendo, não tem quem não conheça, não discuta, não acredite ou duvide delas, porque existe muita história, muita polêmica. E a história delas a gente resolveu colocar aqui hoje porque envolve toda essa questão paranormal, essa questão espírita. Era uma época que estava nascendo, explodindo essa questão, né, do espiritismo, e elas conseguiram trabalhar isso de uma forma notória, assim, não tem como negar. Elas ficaram muito famosas com o espiritismo, o espiritualismo ali na época vitoriana. Bom, e para entender a história das irmãs Fox, a gente tem que começar do início, antes delas. Então, a gente tem uma noção de que existia uma casa num vilarejo chamado Hydesville, e lá morava uma família, que era conhecida como a família Bell. E ela era composta do marido e da mulher, e eles não tinham filhos, mas eles tinham uma empregada chamada Lucrécia, que era uma empregada que ela fazia um pouco de tudo ali dentro da casa, né? Ela limpava, ela lavava, ela fazia plantação, ela estava ali para tudo. E nisso também tinha uma pessoa conhecida que vira e mexe, passava por ali, na casa dos Bell, que era um caixeiro viajante. E ele sempre passava por lá para vender, né, as coisas dele, e ele ficava conversando muito com a senhora Bell, pelo que falam. E nisso, nessas idas frequentes, né, desse caixeiro viajante lá, o senhor Bell, ele acabou ficando bem incomodado. Aí o que acontece? Diz a história que um belo dia o senhor Bell, ele chegou na Lucrécia, né, empregada, e pediu para ela tirar uns dias de folga, para ela ir para casa dela, que quando eles precisassem dela, ele chamaria ela de volta para trabalhar. Então, ela foi. E menos de uma semana depois, tipo, de uns 4 dias, a Lucrécia voltou para o trabalho. Eles chamaram ela de novo. Mas aí ela reparou que tinha coisas estranhas ali na casa. A casa, a família, né, eles estavam passando por certas dificuldades, e foi até uma das desculpas, né, que ele dispensou a Lucrécia, porque ele estava sem dinheiro para pagar ela. E quando ela voltou, ela reparou que a casa estava com uns enfeites novos, com uma prataria diferente, uns objetos bem diferentes do que eles tinham, e alguns até muito semelhantes àqueles que o caixeiro viajante vendia ali para os familiares, né? E aí ela também reparou que depois disso, ela nunca mais viu esse caixeiro viajante passar por lá. Ele simplesmente sumiu. E aí o que acontece? Um tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Ela começou a escutar batidas estranhas, barulhos inexplicáveis, e tinha a sensação de ter uma pessoa chorando. Assim, eles escutavam de longe uma pessoa chorando, e às vezes como se tivesse uma pessoa correndo pela casa. Essas coisas paranormais, né, típicas de assombração. E aí ela foi um dia, embaixo da casa tinha como se fosse uma adega ali, também um lugar que eles guardavam os grãos deles, as coisas deles. E aí um dia ela foi na adega da casa, que ficava ali debaixo, tipo numa despensa, e ela reparou que o chão dessa adega, ele tava revirado, tava tipo fofo, com uma terra diferente. E ela perguntou, né, para os patrões se ela poderia mexer ali, né, que ela estava achando estranho, ela queria dar uma limpada, e eles não autorizaram. Falaram que era uma terra que eles ganharam, uma terra de plantação boa, que eles iam fazer plantações com elas para deixar a terra ali sem mexer, né? Muito suspeito. Aí, beleza, aí um dia, a mãe da Lucrécia, ela estava conversando com a senhora Bel, porque elas eram amigas, e ela comentou que a filha dela estava se queixando muito de acontecimentos estranhos ali dentro dessa casa, que ela estava começando a ficar com medo. E nesse momento, a própria senhora Bel, ela confirmou que ela também não estava dormindo direito por causa dessas atividades paranormais que estavam acontecendo, que ela via os vultos, ela também ouvia as batidas, e essas atividades elas ficavam cada vez mais constantes ali. E aí a Lucrécia pergunta, né, para a senhora Bel se o caixeiro viajante ele não ia mais aparecer por lá,
Tipo, sabe como quem não quer nada? Vou perguntar pra ela. Porque, gente, parecia óbvio o que tinha acontecido. E ela não deu uma resposta, obviamente, né? Uma resposta satisfatória ali pra Lucrécia. E depois de um mês, mais ou menos, assim, 1, 2 meses, a família simplesmente resolveu mudar. E aí é quando a próxima família vai morar lá, que são os Weekend, que era um casal com 5 filhos, e eles ficaram na casa, gente, por cerca de uma semana. E aí depois eles acabaram vendendo essa casa. E os próximos moradores, então, né, a terceira família a morar nessa casa foi a família Fox, que era composta de um casal canadense, o Sr. John e a senhora Margaret. E eles tinham 2 filhas mais jovens, a Kate e a Maggie. E tinha também a Lia, mas a Lia ela era um pouco mais velha, ela já estava casada, estava fora de casa. E aí, depois de um tempo que a família estava morando lá, eles começaram a ouvir batidas e barulhos pela casa. Aí um dia o pai ele começou a procurar a origem desses barulhos na casa, porque a família já estava começando a ficar atormentada, eles não estavam dormindo direito, já estava naquela situação. E ele não encontrava nada anormal. Até que a filha Kate, que era mais nova, fala para ele que quem estava fazendo os barulhos na casa era o pé rachado, né? Conhecido como capeta. Imagina só, né, a situação ainda mais naquela época. E aí ela começa, depois disso, o pai começa a ficar assustado, tudo. Só que ela começa a se comunicar, fazendo uns barulhos, pedindo pro tal pé rachado imitar esses barulhos, né? Ele reproduzir. Então, ela dava uma batida na parede e falava para ele, aí ele reproduzia a mesma batida. Tava 2 batidas, reproduzia. E dessa forma, ela começou a fazer perguntas. Ela e a irmã dela. Tipo, uma batida correspondia sim, 2 batidas correspondiam a não. E dessa forma, eles foram se comunicando até chegar à conclusão, né, de tantas perguntas ali, que uma pessoa morreu dentro da casa e foi enterrada ali. Olha só que interessante. Você já tinha conhecido essa história, Mar? A, esse background, assim, né, que vai bem antes das irmãs Fox, não. Eu vim conhecer só durante essa pesquisa, pra gente conversar sobre. Mas é muito interessante, né, como essa história da Lucrécia, eu não sei se é 100% verdade, né, como aconteceu dessa percepção dela dela ter se ausentado ali durante aqueles dias e ter voltado e o caixeiro ter sumido, não aparecia mais e começar a acontecer esses fenômenos, né, paranormais ali. Ela ligou os pontos. Eu fico me perguntando até que ponto isso é verdade e até que ponto é alguém que inventou, sabe? Acrescentou mais coisas lúdicas pra história, porque é muito boa a história, né? Assim, E eu acho que é um pouco dos dois, como você falou, porque tem umas coisas muito esquisitas realmente que aconteceram. e eu acho assim muito bacana essa história que começa, né, a história de mediunidade das irmãs Fox, que é assim, é bastante eu pensando, né, me colocando no lugar dos pais, assim, vendo os seus filhos naquela época que não tinha nada por perto, não tinha internet, nem se imaginava Ó, internet na época, né? e tinha muita ideia do diabo, né? Do demônio, Sim. daquela coisa. É E muito, era imagino. e era uma vila, né? Era uma vila, mas eram casas assim muito longe umas das outras, né? Então tinha aquele espaço enorme, aquela solidão ali entre as famílias, né? Uma Sim. não é que nem hoje em dia a cada 1 metro tem uma casa perto da outra, e naquela época tinha poucas famílias, né, naquela região, e a gente fica imaginando assim, porque o povo costumava, né, ir muito na igreja naquela época e tal. Sim. Aí eu já fico imaginando como que era
o papo do pessoal depois que acabava a missa, assim, em relação Nossa. a essas Porque meninas. espalhou para o mundo, né? Se você veio de um lugar tão pequeno, um vilarejo para o mundo. E a coisa foi só evoluindo. O que ficou mais interessante, por exemplo, a senhora Fox, né, que era mãe, teve um determinado momento que ela pergunta para esse espírito, né, que se identificou como uma pessoa que morreu dentro da casa, ela pergunta quantos filhos ela tem e quais eram as idades das crianças, né, dos filhos. E o número ia corresponder ao número das batidas das idades, da quantidade de filhos e das idades de cada um. Então, o espírito, ele dá 7 batidas e nem todos ali sabiam que, na verdade, ela chegou a ter 7 filhos. E um faleceu aos 3 anos e ela nunca tinha falado disso para ninguém, só ela e o marido dela sabia disso. E o espírito deu as batidas certinhos, incluindo essa criança falecida, o que deixou todo mundo muito impressionado, né? Imagina só. Aí você fica pensando, não, não é possível um negócio desse. E aí a Leia, que é a irmã mais velha, ela não morava com eles ali. Ela é mencionada até em um livro em 1885 que toda a sua família tinha algum tipo de mediunidade, ela falava. Ela, tipo, falou que sempre percebeu essa coisa mais sensível deles, inclusive dela mesma. E para eles terem certeza do que estava acontecendo, eles também chamaram alguns vizinhos para presenciar esses fenômenos das batidas, que aí é quando tudo começa a acontecer mesmo, assim, né? As pessoas começam a ficar sabendo, eles começaram a demonstrar o que estava acontecendo ali para, acho que para se certificar até, né? Falar, não é possível que só a gente está vendo isso. E aí é quando essa notícia se espalha, né? E os médios, eles começaram a se aproximar também das irmãs, outras pessoas começaram a ficar interessadas, começou a fazer fila na porta, né, da casa deles. Imagina só, tipo, eu fico imaginando muito igual como era com o Chico Xavier, sabe aquele monte de gente na porta? Sim. E aí esses médios que se aproximaram das meninas, eles queriam algo mais palpável do que só essas batidas, né? Tava muito singelo já. O negócio, eles queriam uma evolução, alguma comunicação mais direta, como, por exemplo, uma escrita, né? Então, eles pegaram algumas letras e eles iam falando até chegar na letra certa, conforme, né, essas batidas que iam fazendo, ia demonstrando a batida pelas letras. Até que o espírito, ele dá um nome para ele, que chama Charles Rosman. E para o espanto de todo mundo que estava ali, a família da Lucrécia, inclusive, né, que morava na região, identificou esse nome como sendo o nome do caixeiro viajante desaparecido. E é muito interessante porque a família não sabia o nome dele, né? Aí já é uma coisa assim que é bem estranha. Aí já mostra uma mediunidade verdadeira, né? Assim, não é algo criado por crianças que ouviram a história de alguém, né? De algum adulto ali. E tem toda essa coisa que ajuda, né? Ainda mais dar credibilidade para a história, que são esses outros médiums, né? Que ali dão esse suporte para as meninas ali. E eles ficaram tão abismados que nessa hora todo mundo desceu para a adega porque a Lucrécia, ela se lembrou daquela situação da terra fofa e tudo mais. Aí ela pensou, né? Obviamente, gente, deve ter alguma coisa ali. Então todo mundo foi lá para baixo, começou a mexer no chão e eles acharam uma tábua, tipo uma tábua enterrada debaixo, e eles encontraram carvão, cal e um pouco de cabelo, o que é muito estranho, porque teria cabelo ali, e fragmentos de ossos, mas eles ficaram na dúvida. Algumas pessoas falam que eram ossos de animais, então assim. Mas assim, o cabelo foi uma coisa muito estranha mesmo, porque até então, né, a gente não conhece, tipo, uma galinha, um bicho assim com cabelo. Aí ficou nessa. E as pessoas abismadas com essa situação, eles acabaram perguntando para o espírito se as pessoas que fizeram isso com ele ainda estavam vivas. E o espírito confirmou que sim. E aí as pessoas começaram a ficar com medo e acharam que as meninas eram o quê, né, mano? Bruxas. E aí é quando a irmã mais velha, a Leia, vai para casa da mãe para saber melhor o que tá acontecendo, porque o negócio já tá ficando maior do que elas imaginavam. E a Leia leva as duas irmãs embora para onde ela morava. E ela conhece um casal nessa época muito influente
E eles eram conhecidos como o casal Post. E a Leia chama esse casal para apresentar as habilidades das irmãs, né, para eles, para ver se eles conseguem investir, fazer alguma coisa com as meninas. E esse casal começa a fazer vários testes nelas, com as irmãs. Até tem uma história de que eles pediram para elas se despirem para verificar se não tinha nenhum truque ali, sabe? Então chegou até a ter essa situação constrangedora com as meninas. Elas tiveram que passar por isso também. E depois disso, esse casal ele passou a agenciar elas. E a Leia ela foi responsável pelas menores nesse momento. Então eles faziam grandes apresentações das irmãs em praça pública. Aí o povo ia lá, via, ficava impressionado com as habilidades delas. E elas começaram a ficar muito popular e ganhar muito dinheiro nessa época, né? Então aí o negócio já começou a ficar mais sofisticado. E algumas famílias, mas chegavam até a adotar a Kate, que era a mais nova, temporariamente, para que pudesse se comunicar com os parentes mortos das famílias deles. Então, por exemplo, tinha um casal que perdeu um filho, eles adotavam a Kate temporariamente para que a Kate se comunicasse com esse filho ali, tipo, uma semana, um mês, sabe? Olha que bizarro. É bem bizarro mesmo. E é engraçado, né? Teve essa explosão, assim, no século XIX, né? De espiritualidade, né? Essas mesas espíritas que faziam. Tem até um filme que sempre quando eu lembro dessa época, me vem à cabeça que é Os Outros, né? Que tem toda Hum. essa coisa de mesas espíritas e tal, que eu acho assim visualmente muito legal assim. E é uma coisa muito legal assim. Eu acho que também por causa, né, do tempo assim, a curiosidade da gente, a gente nós humanos, né, é, é uma coisa mais mórbida, né, de se falar com Uhum. pessoas que já se foram. É claro, né, que tem todo aquele negócio dependendo da pessoa, né, do luto. É, pode ajudar, mas também pode piorar a situação. E tem, né, os seus casos, assim, que eu acho que serve para bem, mas também serve para o mal, assim, que faz mal à pessoa que está viva, né? E é bastante. Sim, fica presa nisso, né? E tipo, eu acho muito legal, assim. Eu gostaria que hoje em dia as pessoas fossem mais interessadas, assim, como nós já fomos, né? Séculos atrás, na espiritualidade, assim, de que nem a gente via, tipo nos anos 90 assim, matérias na TV falando Uhum. sobre espiritualidade, sobre pessoas, sobre médiums, né, que é o que a gente está falando hoje. Eu acho que eu gostaria que isso voltasse a ser mais falado por aí. Já é falado, né, assim, mais na internet, mas eu não vejo o tanto do glamour assim que tinha antes. Verdade. Uma coisa que eu fico vendo você falando assim do tempo, né, dessa questão das pessoas, mais ou menos por volta de 1853, 1854, saiu um navio dos Estados Unidos chamado Washington. E esse navio ele estava indo para a França e foi a primeira leva que foi para a França e de pessoas que sabiam das irmãs Fox. Então, quando elas chegaram na Europa, a história começou a se espalhar na Europa, olha só que coisa. E, né, a gente vê que a França também trabalha muito. Tem lá um Kardec na França que veio depois. Então, assim, é uma coisa que eles realmente absorveram, né? E um detalhe é que, na época, a Rainha Vitória, ela condenou a prática das irmãs. Mas, gente, todo mundo sabe que, na verdade, ela praticava várias técnicas para poder se comunicar com o marido morto dela. Ela era obcecada, apaixonada por esse marido. E ela era uma hipócrita, porque até relações, tem um boato, né? Boato, que até relações sexuais ela praticava com um empregado que ela falava que ele estava supostamente com o espírito do marido no corpo. Então, assim, é como se ela estivesse tendo relação com o espírito do marido no corpo de um empregado. Agora eu fico pensando, eu acho que o empregado deve ter se submetido a isso para não, sei lá, não sofrer algum tipo de prejuízo, sabe? Porque, gente, imagina só, muito hipócrita, né?
Isso. Gente hipócrita é uma das piores coisas, assim, pra mim. Ela usava um funcionário pra ter relação com o espírito do marido no corpo do cara. Eu acho que isso até era meio conversa fiada, né? Pra poder é, abusar, né? Dos Porque trabalhadores ali, né? tem uma história que ela era, diz a lenda, tá? Boatos. E ela era ninfomaníaca. Eu acho que Pode isso ser um é tipo assédio. uma desculpa, né? Assim, eu quero aquela pessoa, então eu vou usar essa desculpa espiritual e tal pra É, poder satisfazer meus sentimentos aqui. Revolúpia. É, nossa, gente, que loucura, ó. E por cerca de uns 12 anos, essas irmãs, gente, elas ganharam muito dinheiro. Elas viajaram o mundo, elas conheceram vários artistas, mas também, né, com tudo isso que elas ganharam, começaram a aparecer os ressentimentos entre elas, né? Porque é uma coisa assim que começou a atrapalhar a vida delas, as administrações que estavam acontecendo ali, as divisões, o dinheiro que estava entrando, o dinheiro que estava saindo. E a Leia, ela se separou do marido naquela época e foi morar com as meninas, né? E se manteve sozinha por um tempo, até que ela se casou novamente depois com um banqueiro super rico, né? Olha só, ela acabou entrando na alta society ali por conta até da fama das irmãs, né? A gente não pode negar essa situação. E as irmãs começaram a ficar com ressentimento em relação a Leia. E elas começaram a falar que a Leia explorou elas na infância, que tudo de ruim que tinha acontecido na vida delas era culpa da Leia, porque elas também acabaram tendo casamentos ruins e as coisas não estavam dando muito certo para as irmãs depois de um tempo. E a Margaret, ela acabou virando alcoólatra. E nesse tempo, ela perde a guarda dos filhos dela e quem vai cuidar, quem mantém a guarda é a Leia. E isso deixou a Margaret muito chateada, muito magoada, e ela foi entrando num poço sem fim ali, sabe? E a Kate e a Leia, elas eram mais unidas, né? Que era a mais nova e a mais velha. E elas sabiam que a Margaret, ela tinha perdido algumas habilidades mediúnicas dela com o tempo, né? E quando ela descobriu que a Kate estava com a Leia, do lado da Leia, ela também acabou ficando contra a Kate. E aí foi quando as irmãs se separaram de vez. Em 1888, também aconteceu algo bem chato. Um jornal ali da época, ele entrou em contato com a Margaret com a intenção de que ela assumisse que o lance mediúnico dela era mentira. E, gente, ela acabou aceitando essa proposta por US$ 1.500. E ela deu uma entrevista. E o detalhe é que no momento que ela deu essa entrevista, ela estava extremamente alcoolizada, extremamente bêbada. Ela não falava nada com nada. E ela acabou sendo ridicularizada, né, por causa disso. Então foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, porque, meu, essa entrevista que ela deu acabou com a fama delas. Né? E ela disse que ela foi, depois né, ela se arrependeu, e ela disse que, de uma forma que ela, né, que ela foi induzida pelo jornalista para dizer ali naquele momento que ela estava alcoolizada, que ela queria pregar uma peça nos seus pais naquela época que estava com os lances do barulho na casa. E o que acontece? Como era o dia seguinte, era o dia 1º de abril, a ideia era seguir essa mentira das batidas até a meia-noite e depois assumir que era tudo uma brincadeira de 1º de abril. E essa ideia é contraditória, porque a família tá ouvindo, né, os barulhos, as batidas desde o começo de março, um mês antes disso tudo. E o jornalista fez, né, essa manobra para que ela falasse isso. E aí aconteceu isso, gente. Depois dessa declaração, já era. Elas começaram a ser odiadas. As pessoas, elas já não acreditavam mais em nada que viesse delas. Né? E a Margaret, ela até tentou voltar atrás dessa sua declaração, mas aí já era, né? Já não adiantava mais nada. Nessa época, todos os médios também começaram a aparecer, médios novos, pessoas super interessantes. Então elas começaram a ficar de escanteio, né? E aí começa a entrar aquela situação de decadência. E eu acho interessante, né, ver esse momento, né, que começa as irmãs se separarem, assim, a Margaret ter essa perca na mediunidade dela, né? Porque eu não tenho certeza, né? Eu não sou médium, não tenho contato com os médiums, mas é,
uma coisa que a gente ouve os populares falando, né? Que tem isso de quando a pessoa usa a sua mediunidade de uma forma não agradável aos olhos ali de da espiritualidade, essa pessoa perde, né, a sua Falam mediunidade. que aconteceu isso com o João de Deus, né? Que falam, muitas pessoas acreditam que ele realmente tinha alguma coisa. Muitos médios até falam que ele tinha realmente um lance mediúnico forte, mas que com o tempo ele foi se corrompendo e ele perdeu, e no final ele só fingia. É, eu também já ouvi falar nisso. Eu não sei, né? Eu gostaria de saber se você é médio ou conhece mais sobre isso. Puder dizer nos comentários, ficaria muito agradecido. Mas eu acho assim bastante triste, né? De ver elas, claro, né? Elas usavam desses meios das mediunidades delas para ganhar dinheiro, né? Ter É, essa renda, conhecer pessoas, conhecer atores, atrizes, pessoas famosas da época e você vê essa decadência, assim, né? Acabar dando entrevista para um jornal assim por uma quantia pífia para descredibilizar toda uma história, né, que elas criaram é, ali ela foi durante muito burra em décadas. fazer isso. Eu acho assim, eu não sei, né, a gente não sabe, né, como que estavam os sentimentos ali, mas devia ser ódio, Raiva. né, É, rancor e com tal, certeza. mas sei lá, eu acho que tem certos tipos de coisa que a gente não vale nem isso, sabe? A gente acabar quebrar algo ali por causa uma coisa especial, né? É. Essa conexão que elas tinham por causa disso, sabe? É melhor você ficar sem falar pro resto da vida do que é, acabar assim quebrando esse negócio especial que Sim. elas tinham. E é uma coisa, né? Ela fez isso, ela acabou prejudicando ela mesma. E você vê como que é quando a pessoa age de cabeça quente, sabe? Tipo, talvez foi um impulso dela ter feito isso, ela já estava nesse alcoolismo. Então, né, foi juntando. E o foda é que as coisas também começaram a acontecer com os pais delas. Tipo, é muito estranho, porque começou a entrar numa cadeia de acontecimentos, né? A mãe das meninas, ela chegou a ser atingida por um raio 2 vezes. E, gente, antes disso acontecer, né, na noite anterior, o cabelo dela, tipo, simplesmente apareceu branco. Tipo, ela dormiu numa noite, no outro dia o cabelo dela estava totalmente branco. Não é muito estranho? E uma pessoa sobrevive 2 raios, né? Então aí essa coisa estranha começou a acontecer. E a Kate e a Leia, elas nunca mais quiseram falar depois disso tudo que aconteceu com a Margaret. Elas ficaram muito magoadas. Só que teve uma merda também que aconteceu. A Kate, que era mais nova, que até então é a que aparentemente tinha uma maior mediunidade, né? Ela acabou virando alcoólatra também. Ela não aguenta a situação, ela entrou nesse vício. E a Leia, de novo, acabou cuidando dos filhos delas também. Então ela ficou cuidando do filho tanto da Margaret quanto da Kate. E né, ela acabou virando cuidadora dos filhos das irmãs. A Kate também ficou brava com ela, acabaram ali estremecendo a relação delas. E depois de um tempo, a Leia acaba falecendo. Ela falece em 1890 e a Kate, que era mais nova, ela falece em 1892. E um ano depois é a vez da Margaret, que falece em 1893, né? Foi a sequência, uma irmã faleceu atrás da outra. E depois de um tempo, por volta de 1904, a família ela pegou a casa original, onde os fenômenos aconteciam lá no vilarejo, para fazer um tipo de museu. E eles, né, eu acho muito interessante, porque lá nos Estados Unidos eles têm esse lance de remover a casa de um lugar. E, tipo, você vê uns caminhões com a casa na estrada, né? E eles fizeram isso, eles colocaram a casa em outro lugar. E nesse momento que está nesse translado aí da casa mudando de lugar, acabou caindo uma parede lá, uma parede falsa,
E quando eles foram ver, né, essa parede, foram verificar, gente, vocês não vão acreditar. Eles encontraram o restante, a ossada do lendário caixeiro viajante lá do Charles Roseman. Então, assim, não foi mentira, aparentemente, entendeu? Porque essa história é antes das meninas entrarem na casa. Então, se realmente tinha ossada lá. E quando elas começaram a se comunicar, né, com o caixeiro, no começo das batidas, elas até chegaram a perguntar se ele queria vingança. E nesse momento, tipo, ele não bateu. Entendeu? Tipo, ele não queria vingança. Talvez ele só quisesse que o corpo dele fosse encontrado. E depois disso, acontece algo mais estranho ainda, porque a casa pega fogo, destrói tudo. Eles chegam a fazer uma reconstrução dessa casa, e ela pega fogo de novo. Então, eles só construíram uma estrutura em volta das ruínas hoje em dia, né? Tem algumas peças ali. Essa história ficou muito conhecida. E, gente, é inacreditável, porque tem muita gente que duvida delas. Porque fala esse negócio, fala assim que, na verdade, quando elas estavam lá, essas batidas, era um barulho dos ossos delas, elas tinham uma técnica de estralar os ossos, ossos dos joelhos, das mãos. Então, gente, mas quem confunde, né? Tipo, barulho de estralo de osso com barulho de batida? É meio, eu não sei se dá pra fazer uma comparação plausível, né? É muito estranha essa história. Eu vinha conhecer elas também ouvindo essa parte dos estalos de ossos serem as batidas e tal. E eu sempre achei muito estranha essa conversa, assim, porque são sons muito diferentes, né, um dos outros, assim. Então, eu não sei, as pessoas nunca ouviram um barulho de madeira assim e tal. É uma conversa muito estranha. E essa outra, né, parte de encontrarem os restos do caixeiro viajante também é uma, tipo, um É tipo um final. chave de ouro, é. Porque mostra que teve uma verdade ali, né? Sempre teve uma Uhum. verdade, você querendo ou não acreditar, é, é uma coisa que aconteceu. Então eu fico assim triste porque é uma história, né, que começa ali, tem o seu ápice ali e tal, mas depois tem essa decadência toda, a separação das irmãs e tal, das brigas, essa parte da entrevista que ela faz que ajuda a desmentir, né, assim, as pessoas que já deviam falar mal, né, de médiums da época, ou outras pessoas que se passavam como médiums e tal, manchava, né, a É, reputação dessas pessoas e tal. Eu acho assim muito feio, muito chato e as pessoas consequentemente começaram a odiar, né, todas essas pessoas que trabalhavam com a espiritualidade na época. Então, assim, é uma história que também, né, elas ajudaram a popularizar a tabuleiro Ouija, né, que é uma coisa que é bastante famosa hoje em foi dia. inspirado, né, em toda essa história, né? Querendo ou não, hoje a gente tem. E usam, né, que é curioso, o tabuleiro Ouija para. Tipo, a princípio foi como se fosse um brinquedo para crianças, né? E Sim, tinha até na Estrela aquele brinquedo que é Fale com Seu Anjo também, que é um tabuleiro Ouija. Você fala, que anjo? Anjo caído? Não sei que anjo é, que é, né? Que você vai falar ali. É complicado, mas foi. Tudo que veio depois delas, dessa questão. Elas que tipo, já tinha um lance, né, espírita ali, só que era mais, eu acho que mais discreto. Com elas, eu acho que por causa dessa exploração, dessa exposição que a irmã acabou agenciando, acabou mudando um pouco a ideia. E por serem meninas muito jovens ali na época, gente, quando começou tudo isso, a Kate, ela devia ter, tipo, entre 10 a 12 anos. A Margaret tinha uns 14 anos, entendeu? Então, eram meninas super jovens, assim, e que acabaram entrando nesse mundo, né? Foram exploradas
de certa forma, mas a gente também tem que pensar que elas usufruíram de tudo isso, porque era uma família pobre. Se vocês olharem a foto da casa na internet, era uma casa super simples. É que nem a gente fala, né? Qualquer idade, assim, hoje em dia, pode ser em 2024, em 1800, é a mesma coisa. Uma pessoa nova que não tem condições encara uma realidade diferente, né? Tendo condições de comprar coisas, ter acesso a lugares que não tinha antes e tal. Isso mexe com a cabeça da pessoa, né? A gente pode até meio que culpar assim, essa parte do alcoolismo nisso, né? Porque Sim, porque elas começaram a frequentar festas, reuniões, começaram a se envolver com alta sociedade. Tipo, tem um filme da Maria Antonieta que mostra essas festas assim da alta society da época, e o pessoal bebe muito, curte muito. Eles não tinham essa noção do alcoolismo como doença naquela época, né? E as meninas acabaram ficando deslumbradas com tudo, né? E acabou viciando. sim, sim. E também hoje a gente conhece mais, né? Podia ter alguma coisa psicológica, né? Ou Depressão e tal. espiritual também, né? A gente não Sim, pode. Porque já que elas estavam mexendo com isso, por que não também? Deve ter atraído vários espíritos negativos para perto delas, inclusive esses espíritos que são apegados a coisas materiais, como bebidas e vícios e tudo mais, entendeu? Então, sim, elas poderiam estar mais suscetíveis ainda a qualquer tipo de situação, assim, né? os famosos obsessores, né? Ah, com certeza. Mas eu acho muito interessante. Eu não tinha visto profundamente essa história antes, né, da fama delas. Eu conhecia elas, muito famosas, tudo, mas eu não sabia como que aconteceu para elas chegarem nisso. E antes eu era mais. Eu desacreditava um pouco mais. Depois disso tudo, de ver que realmente encontraram a ossada, tem a empregada do começo, a Lucrécia, que, né, teve os relatos dela. Tem uma base, a história, entendeu? Só que é isso que aconteceu. O negócio foi se desvirtuando e começou a misturar. E eu acho que no desespero para manter aquele padrão, muita coisa foi inventada. Tem aqueles caçadores de mitos que até hoje eles tentam reproduzir, tipo um Padre Quevedo, né? Que ele mostra como que poderiam ter feito isso. Então, os caras colocam, tipo, um pedaço de madeira no antebraço, dentro da blusa, pra, tipo, encostar em alguma coisa e fazer as batidas, como se elas fizessem isso. Então, assim, tem truques que talvez em algum momento sim elas tivessem ter usado para impressionar mais ainda, né, a plateia ali. Eu não duvido disso. E aí entra nesse sistema, sabe? Os espíritos, aí nisso vai aproximando espíritos negativos que também gostam de passar a perna nas pessoas. E vira uma bola de neve, né? Mas o fato é o seguinte, tipo, o que você faz volta pra você, né? Então é triste ver a história delas, mas de certa forma elas também se expuseram demais a essa situação. E hoje eu acho que eu acredito um pouquinho nela, sim. Eu vou dizer que, tipo, vai. Eu acho que boa parte ali das experiências, de tudo que elas fizeram, pelo menos no começo, foi genuíno. Eu também acredito, assim, pelo menos até um certo ponto que elas realmente tinham uma mediunidade, faziam algo ali e tal, mas acabaram se perdendo, né? Como a gente Uhum. comentou. É uma história triste, né? Terminou de uma forma triste. As irmãs morreram no intervalo de pouco tempo, né? A gente falou sobre as irmãs. Eu tava me lembrando sobre a Lizzie Borden, que a irmã dela faleceu pouco tempo depois, né? Uhum. Dela também. Nesse caso foram um período de É, três um, anos. 2 anos de diferença uma para outra. Morreram as irmãs assim e eu acho interessante assim, é curioso, a palavra correta seria quando É curioso, acontece. porque é como se o ciclo delas estivesse entrelaçados, né? Tipo, Sim, as três precisavam passar pela mesma coisa ao mesmo tempo. sim. Aí eu acho curioso esse período assim de morte muito próxima uma das outras assim. E é uma história bem interessante assim,
questão por ser, né, de umas mulheres mais assim conhecidas da época na área da mediunidade, né? Quem nunca ouviu falar das irmãs Fox, mesmo que seja somente os irmãos Fox, assim, é impossível, né? Tem toda essa coisa do Ouija também que é, se assemelha muito a elas, é, para você conhecer ou da porta de entrada para conhecer elas. E é uma história assim, Cartesismo, depois que veio também, foi de origem delas, né? sim. E é uma história assim bastante bacana. A história da Lucrécia lá do começo eu acho assim muito cinemática, mas algum fundo de verdade tem, né, ali. Eu não sei se a Lucrécia vai saber se ela não tinha algo a ver com isso para ela, porque ela ligou os pontos muito fácil ali para Muito mim, sabe? inteligente, né? É, Ah, mas pensa, o marido ciumento, ele começa, ela percebe que o cara tá com ciúme, dispensa ela. Tipo, o cara sempre tava por ali, tipo, e o cara devia ir, tipo, vai todo mês na casa da mulher, sabe? De é. repente ele some, suspeito, né, bem? E aí eles se mudam quando eles começam a ser questionados, porque a vizinhança começou a perceber, não foi só ela. Então, é uma coisa assim, fala, tá fugindo da cena do crime. Era tudo muito suspeito, não tinha como, né? E é isso, Má. Então eu vou indicar aqui pra vocês. Parece que vai ter um filme que vai ser lançado ano que vem, 2025, sobre a história das irmãs Fox. E é interessante que eu acho que é do mesmo diretor que fez o Nosso Lar, sabe? E ele tá sendo gravado, tipo, um pouquinho aqui no Brasil, um pouquinho lá nos Estados Unidos. Espero que seja um filme interessante e de acordo mais próximo possível, né, com o que a gente estudou aqui. E para a gente deixar semelhante, né, de tema aqui para vocês se inspirarem, tem uma série que eu tô assistindo que, gente, eu tô apaixonada por essa série e ela tem muito a ver com essa coisa do espiritismo, da pessoa que tem um dom e tudo mais. Essa série se chama Ghosts, ela tá no Paramount, ela tá aparecendo na TV toda segunda e terça noite, acho que a partir das 9, 10 da noite, uma coisa assim. Mas para quem tem o aplicativo pode assistir, né? E é muito interessante porque conta a história de uma mulher com um marido. Ela ganhou uma mansão de herança de uma tia que ela nem tinha contato. E quando ela vai chegar nessa mansão, a mansão tá cheia de fantasmas. Só que ela não vê, ninguém vê os fantasmas. E aparece cada fantasma. E cada fantasma, ele tem uma característica, ele é de uma década diferente, ele tem um estilo diferente. E eles aparecem da forma que eles morreram. Então é muito interessante que você vê um pouquinho de tudo ali. E ela, o que acontece? Os fantasmas, eles querem chamar a atenção dela, assustar ela, porque ela quer fazer dessa mansão um hotel. E eles não querem um hotel. E eles querem ficar em paz. Então, sem querer, né, um fantasma faz cair um vaso, ela pisa e cai da escada. E quando ela cai, ela sofre um coma. E quando ela volta do coma, ela volta podendo ver todos os fantasmas. E assim, no começo ela se assusta, tudo. Os fantasmas ficam abismados, que ela pode ver eles. Só que com o tempo, eles começam a trocar ideia com ela. Como se fossem pessoas. E o marido dela é muito gente boa. Então ele pergunta, o fantasma fala com ela, ela fala pro marido o que tá acontecendo. E eles entram em discussões, eles. Ai, gente, aí os fantasmas querem que ela resolva a vida de cada um deles. E são de décadas totalmente diferentes. É muito engraçado, muito bom. Eu recomendo para vocês. No YouTube tem a série Paranormais, os Paranormais, que é aquele reality que teve no SBT há anos atrás, mas que é muito interessante porque mostra os dons paranormais das pessoas em falar com espíritos. Alguns sentem, alguns têm visão, alguns falam, alguns veem. Então, assim, você vê que existem várias formas ali de mediunidade. Não necessariamente você vai falar com o espírito vendo ele. Você pode sentir ele em sonho, você pode fazer a psicografia. Então, assim, é muito interessante porque mostra esses vários dons que as pessoas que trabalham com paranormal, com espiritismo, podem ter. E é isso, gente. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube, eu ficaria muito agradecido. E é só. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.